Putin esperava que a guerra no Irã salvasse sua economia em declínio. Em vez disso, agora ele está implorando para que os oligarcas russos doem dinheiro ao governo russo. Isso não é uma piada. Ele realmente trancou eles em uma sala no Kremlin e fez o pedido. Agora, é claro, um político implorando por dinheiro em uma sala trancada não significa necessariamente que ele está indo à falência, mas definitivamente não ajuda em nada. Especialmente considerando que agora esses oligarcas estão conversando com veículos de mídia ocidentais. Dá uma olhada. Veja, há apenas algumas semanas, Putin convidou bilionários e empresários russos para o Kremlin. Ele reuniu todos em uma sala grande e, após trancar as portas, deixou claro: a Rússia seguirá lutando na guerra até capturar o restante de Donbass. Mas há um problema que a Rússia está enfrentando. Existe um grande buraco no orçamento do Kremlin. E ele já tentou de tudo, e eu realmente quero dizer tudo, para preenchê-lo. Mas, infelizmente, nada funcionou até agora. Então, ele está recorrendo às pessoas que mais se beneficiaram com essa guerra. Bilionários donos de empresas de defesa lucram bilhões com a guerra. Agora, ele pede que essas mesmas pessoas destinem parte desse dinheiro. Agora, antes de eu te contar como esses bilionários reagiram, deixa eu te mostrar o que mais Putin já tentou. No ano passado, Putin confiscou cerca de 50 bilhões de dólares em ativos de oligarcas que não estavam tão de acordo com o plano dele de reconstruir a União Soviética. Pessoas que não apoiavam tanto a guerra pela Rússia como os oligarcas não tiveram opção e perderam tudo, pois é assim que as coisas funcionam lá. Mesmo assim, 50 bilhões não bastaram. Então, em janeiro deste ano, Putin aprovou um novo imposto, basicamente aumentando o peso sobre os civis russos e pequenas empresas. Mas, infelizmente para Putin, isso não funcionou, porque o público russo não tem muito dinheiro para começo de conversa. Então, infelizmente, ele teve que bolar um novo plano. E é por isso que agora ele está pedindo aos oligarcas que realmente apoiam a invasão para simplesmente doarem. Assim a invasão pode continuar. Sabe, segundo ele, não é uma exigência, só caridade para ajudar o país necessitado. Como se isso já não fosse cômico, as coisas ficam ainda mais engraçadas. Isso porque o Kremlin foi questionado sobre esse relatório e negou, mas de uma maneira muito interessante. Agora, antes de vermos isso, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Toda vez que falamos sobre a Rússia, aparecem bots russos dando dislike nos nossos vídeos. Então, o seu apoio realmente nos ajuda muito. Agora, vamos ver a resposta russa. O porta-voz do Kremlin foi questionado se isso era verdade, e ele disse que não. Putin não foi quem teve a ideia desse gesto de caridade. Na verdade, foram os próprios empresários que se ofereceram para doar. Então, a Rússia não está implorando por dinheiro. As pessoas estão apenas, você sabe, doando dinheiro. E Putin não é do tipo que diz não. Então, tire suas próprias conclusões. Mas, ainda assim, você pode estar se perguntando: a guerra do Irã fechou o Estreito de Hormuz. 20% ou cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo meio que desapareceu. Isso mostra que os preços do petróleo subiram e a demanda pelo petróleo russo aumentou. A Rússia não deveria lucrar bastante? Então, por que pedem doações? Vamos analisar. Vamos analisar como a mídia russa cobre essa guerra. Na Rússia, apresentam a guerra do Irã como um grande problema para Donald Trump. Vou mostrar um dos jornais russos de hoje. Esta é a capa do Izvestia. Já diz tudo. Vemos o presidente Trump em apuros, preços do petróleo altos. E o jornal continua dizendo que os Estados Unidos não conseguiram em 3 semanas obter um avanço estratégico nesta guerra. Mas há vários benefícios para a Rússia com o que vem acontecendo lá. O recente afrouxamento das sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo russo. Isso foi bem recebido por Moscou e alimentou esperanças aqui de um alívio das sanções a longo prazo. Depois, o alto preço do petróleo, é claro, que está impulsionando as receitas do orçamento russo, aliviando a pressão sobre a economia russa e aumentando a pressão sobre as economias em toda a Europa. Moscou tem gostado de apontar isso. Além disso, os russos ficaram satisfeitos ao ouvir o presidente Zelensky alertando que a Ucrânia enfrenta um déficit de mísseis por causa da guerra no Oriente Médio. E eles também ficaram encantados ao ouvir o presidente Trump parecer tão ressentido recentemente quando falava sobre a OTAN. Claramente irritado porque os aliados da OTAN se recusaram a enviar navios de guerra para o Estreito de Hormuz.
Falei antes sobre o preço do petróleo, que é positivo para a Rússia. Mas há outro ponto a ser destacado. Um conflito prolongado no Golfo do Oriente Médio e um período sustentado de preços do petróleo super altos podem desencadear uma recessão global. E isto significaria que a demanda pelo petróleo russo cairia. Isso seria ruim para a economia russa. Agora, a mídia russa mostra a guerra como positiva para a economia russa, o que em parte é verdade. Antes, os preços do petróleo eram baixos. E além disso, a Rússia estava realmente vendendo seu petróleo com desconto por causa das sanções. Ou seja, os preços já não eram altos para começar, e a Rússia estava ganhando ainda menos do que os preços baixos. Mas agora, os preços estão altos, e além disso, a Rússia está conseguindo vender seu petróleo por um valor acima do mercado. Então eles estão se beneficiando em dobro. Preços altos. E além disso, eles estão recebendo um valor acima do mercado, porque, você sabe, eles realmente conseguem entregar o petróleo, diferente dos países que usam o Estreito de Hormuz. E de acordo com o Financial Times, a Rússia estava realmente ganhando muito dinheiro por causa disso, já que os Estados Unidos também, você sabe, relaxaram as sanções por 30 dias. A Rússia estava ganhando até $150 por dia em receita extra por causa de tudo o que está acontecendo. Mas, infelizmente para Putin, é aqui que a sua operação militar especial de 3 dias está voltando para mordê-lo bem onde você imagina. Há apenas uma semana, em 23 de março, a Ucrânia realizou um ataque inédito. Eles atingiram a Rússia onde mais dói. A Ucrânia mirou no terminal de petróleo de Primorsk. Esse é o terminal que a Rússia usa basicamente para exportar seu petróleo. Dê uma olhada nesse ataque. Por isso, esse terminal era tão importante. Como disse, era um dos maiores terminais de petróleo da Rússia no Mar Báltico. E além disso, lembre-se, a Rússia está tendo muita dificuldade para exportar seu petróleo pelo Mar Negro, porque, você sabe, a Ucrânia está bem ali e eles têm esse mau hábito de atacar portos russos, navios-tanque russos e refinarias russas. Então, só para se proteger, a Rússia tem usado o terminal do Báltico muito mais justamente por ele ser intocável. Ele estava fora do alcance da Ucrânia. Infelizmente, ele estava errado. Porque agora, a Rússia está enfrentando os mesmos problemas que outros países enfrentam no Estreito de Hormuz. Uma vez que um ataque é realizado, todos sabem que esses ataques são possíveis e podem em breve se tornar muito comuns. O seguro para petroleiros russos avaliados em centenas de milhões de dólares está subindo drasticamente. Isso significa que mesmo que a Ucrânia não ataque mais, o petróleo russo é menos lucrativo, porque o seguro está consumindo essa margem. Mas as más notícias não param por aí. Veja, a cada dia que o terminal fica fora do ar, a Rússia deixa de arrecadar milhões em impostos, porque os negócios simplesmente não estão indo bem. Quando está tudo pegando fogo, é muito difícil escoar o petróleo. Além de tudo isso, os reparos nesses terminais, refinarias e petroleiros, ou melhor, depósitos de petróleo, estão se tornando mais difíceis. E isso é algo sobre o qual já falamos antes também. A Rússia ainda está sob sanções. Agora, é verdade que eles conseguiram algum alívio nas sanções quando se trata de embarques de petróleo. Mas fora isso, as outras sanções ainda estão em vigor. As refinarias e a indústria de petróleo russas foram feitas com equipamentos ocidentais, numa época em que a Rússia não invadia seu vizinho. Mas agora que as fábricas e refinarias foram construídas com equipamentos ocidentais, elas precisam de equipamentos ocidentais para fazer a manutenção. E, infelizmente, a Rússia não tem acesso a esses equipamentos ocidentais devido à invasão iniciada por Putin. Tem certeza de que Putin ainda consegue esses equipamentos por meios clandestinos. Mas isso aumenta seus custos e o faz usar rotas de contrabando com mais frequência. Oficiais ocidentais descobrem o que ocorre e fecham as rotas, forçando-o a buscar novas, o que demora e atrasa a reativação das refinarias. E isso significa que prejudica a conta bancária de Putin. Na verdade, segundo a Reuters, cerca de 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia está fora de operação por causa dos ataques ucranianos. E adivinha, esse ataque não foi um caso isolado. Na semana passada, a Ucrânia fez esse tipo de ataque 3 vezes. 3 em uma semana é quase dia sim, dia não. Isso indica que a tábua de salvação de Putin não está mais segura. A situação piorou tanto que exportadores russos alertam que podem declarar força maior. Basicamente, uma maneira de rescindir um contrato já assinado, porque acreditam que os ataques de drones impossibilitam o embarque pelos portos do Báltico.
E além disso, o próprio governo russo proibiu a exportação de gasolina da Rússia por causa dos ataques ucranianos às refinarias. Poucas refinarias russas estão em operação, o que impede o processamento do petróleo bruto em gasolina. Então, a Rússia simplesmente não tem oferta suficiente para enviar ao exterior e atender a demanda interna. Por isso, eles estão proibindo as exportações. É importante esclarecer que gasolina não é petróleo bruto, para quem não conhece a indústria do petróleo. A Rússia ainda está exportando petróleo bruto sempre que pode. Sabe, quando os portos e terminais de petróleo não estão pegando fogo. Mas a gasolina agora foi proibida pelos próximos 2 meses, porque a Rússia espera que esses ataques continuem, e eles precisam do pouco de gasolina que tem para o abastecimento interno. Isso mostra que a operação militar especial de 3 dias da Rússia já dura 4 anos. E o país que ele tentou conquistar agora está garantindo que ele nem consiga pagar pela guerra. Certamente não era o plano de Putin. Era isso por hoje. Sou Sam e até o próximo vídeo.